Pode começar, Igor. Bom, como o Cláudio falou, né, vamos dar continuidade. Eu fiquei responsável por fazer uma breve introdução sobre a professora Natália, tá certo? E a professora Natália, ela é doutora, certo? A professora doutora Natália Rodrigues de Mello, em sua formação acadêmica, fez graduação, mestrado e doutorado em física pela UFPE, recebendo o título de doutora pela tese Mistura de quatro ondas em átomos de rubídio envolvendo estados de Rydberg em 2014. Nos anos seguintes, atuou como pesquisadora na própria UFPE, bem como na Durham University, na Inglaterra. Sua produção científica é vasta, possuindo diversos artigos publicados em periódicos, bem como participou de bancas de trabalho, de conclusão, e teve participação de diversos congressos. Atualmente é pesquisadora no Laboratório de Óptica e Lasers da UFRPE e é pesquisadora colaboradora no Laboratório de Espectroscopia e Física Atômica da UFPE. Como bem a professora falou anteriormente, ela é vinculada ao Departamento de Física da UFRPE desde 2017. As suas linhas de pesquisa são a espectroscopia não linear em sistemas atômicos e moleculares, a biestabilidade óptica intrínseca, e atualmente ela pesquisa sobre o estudo de óptica não linear via mistura de quatro ondas degenerada em vapor atômico. Algo curioso a respeito da professora é que a cidade onde a professora fez a pós-graduação, que foi da Inglaterra, em Durham, ela foi a cidade onde foi realizado o filme do Harry Potter, né? Fez as filmagens lá. Na verdade, foi na catedral de lá, né? Para quem assistiu o filme, deve se lembrar no primeiro filme, tem a parte lá da sala da professora McGonagall. Foi exatamente essa cena que foi filmada lá. E, e a professora agora vai apresentar sobre as mulheres na física, né, e a participação feminina na área da óptica. Professora, é com a sua palavra agora. Obrigada, Igor, pela apresentação. De onde você foi tirar isso da cidade de Durham? A cidade de Durham é uma cidade bem pequenininha, fica no norte da Inglaterra, mas a Universidade de Durham é uma das melhores universidades Ela está entre as 100 melhores do mundo, né? E ela é uma das melhores da Inglaterra também, ela é enorme, a universidade. Ela praticamente é a cidade, né? É a universidade. E realmente, o filme Harry Potter foi gravado na Catedral de Durham, que acho que ou é a primeira ou é a segunda catedral mais antiga, né, da Inglaterra também. E tem esse fato interessante dessa cidade. Mas foi uma experiência muito legal, né? Apesar de, não apesar, mas esse fato da gravação do Harry Potter é engraçado, mas a universidade em si, ela é uma universidade bem conceituada Sim, Jesus. Era engraçado, por exemplo, nos fins de semana que a gente fazia piquenique em frente à catedral, sempre vinham turistas perguntar onde foi gravado o filme, não sei o quê. Todo mundo só queria saber onde foi gravado o filme, era engraçado. Mas a Universidade de Durham, ela teve, na época do falecido, né, Ciências Sem Fronteiras, ela recebeu uma quantidade enorme de estudantes brasileiros durante a graduação também e de pós-graduação. Então, ela ficou conhecida, né, por receber tantos estudantes, e na área de ótica, especificamente, os grupos são muito grandes. Então, eles têm grupos de ótica quântica e ótica não linear, e a parte de física atômica também. Então, se quiserem dar uma olhadinha depois, a universidade é bem conceituada na nossa área. Eu vou iniciar a apresentação. Vocês confirmam se estão vendo tudo direitinho? Do início aqui. Pronto. Todo mundo está vendo minha apresentação? Ótimo.
Queria logo, primeiramente, agradecer, né, o convite de Jesus, professor Jesus, e do Student Chapter. Dizer novamente, como eu disse anteriormente, que eu fiquei muito feliz, né, com o surgimento do Student Chapter João Pessoa. Enquanto eu fazia parte do Student Chapter Recife, praticamente toda a minha pós-graduação, houveram algumas iniciativas, algumas tentativas de fazer surgir o Student Chapter na UFPB, e acabava que nunca ia para frente, assim, os grupos eram muito pequenos e tinha algumas dificuldades de logística e tudo, e finalmente esse grupo está surgindo, né, surgindo num momento que é tão necessário de a gente fazer divulgação científica. Então eu queria parabenizar vocês de novo pela iniciativa e agradecer pelo convite. Como eu conversei com o professor Jesus, o tema, né, desse evento de vocês era não só falar sobre ótica, como também falar dos grupos subrepresentados. Então, eu achei que era uma boa ideia, uma boa iniciativa falar sobre as mulheres na física, e especificamente sobre a contribuição feminina na área de ótica. Eu tentei fazer uma apresentação menos formal, mas eu não sei se eu tenho muito jeito para coisa, mas eu tentei fazer uma apresentação não tão longa, para não me estender muito, e a gente conseguir conversar e falar sobre esse tema, né, após essa apresentação. Então, eu vou falar nessa apresentação de hoje não só sobre aspectos que são específicos da participação feminina das mulheres na física e nas ciências exatas, e também vou apresentar para vocês algumas contribuições femininas especificamente na área de ótica, né, já que a gente está falando desses dois temas em conjunto. Obviamente, eu não tenho como apresentar para vocês todas as mulheres, eu não tenho como falar detalhadamente sobre o trabalho de cada uma delas, mas vocês vão entender durante a palestra o quanto é importante, pelo menos você visualizar essas mulheres e reconhecer esses rostos que estão um pouco escondidos aí no nosso universo de ciência. Deixa eu passar aqui. Foi. Bom, eu gosto de começar essa discussão, algumas vezes que eu tive essa discussão, contando uma experiência que eu tive há alguns anos, que me convidaram para falar sobre ciência, sobre física, para estudantes de ensino médio e ensino fundamental. Não é uma experiência nova, outras pessoas já fizeram isso também, né, quando tratam esse tema, mas é uma experiência interessante, porque ela consiste no seguinte: você mostra essa foto, que está aí vocês estão vendo no slide, e eu questionei, né, eu mostrei essa foto para os estudantes de ensino fundamental e médio, também tem alguns professores do ensino médio na audiência, e eu questionei quem conhecia essa foto, que conhecia esse pesquisador, e eu acredito que todo mundo aqui vai conhecer, né, conhece esse pesquisador, e olha que eu nem peguei a foto mais conhecida dele, né, que é a famosa foto com a língua de fora. Esse é o Einstein. O Einstein foi um pesquisador muito importante na área da física, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1921 por experiências com efeito fotoelétrico. E o Einstein em si, especificamente o Einstein, ele foi um cientista muito celebrado. Então, na época em que ele fazia suas grandes descobertas, vamos dizer assim, ele era reconhecido na mídia. Então, ele passava o tempo todo nos jornais, e a vida pessoal dele era explorada também. Então, ele se tornou uma cara ou um rosto muito conhecido, né, da sociedade. E não só de forma pessoal, mas os seus feitos e as suas pesquisas também acabaram se tornando muito reconhecidos, até por pessoas que não faziam parte da física, da ótica e da academia. O próximo passo da experiência foi mostrar essa foto e perguntar quantas pessoas da audiência conheciam essa pesquisadora. E, na época, pouquíssimas pessoas levantaram a mão, inclusive alguns professores de ensino médio também não reconheciam essa fotografia. E, para quem não reconhece ainda, né, essa é a Marie Curie, né? Ela foi a mulher que recebeu 2 prêmios Nobel, então ela recebeu o Prêmio Nobel de Química e de Física. Ela também foi uma pesquisadora muito importante, ela teve, tanto que ela ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel.
ela também era, na época que ela fazia suas pesquisas em Paris, os cientistas eram tipo celebridades, então eles surgiam o tempo todo nos jornais, nas capas sociais, vamos dizer assim. Não tinha mídia social, mas eles apareciam sempre. Então, ela também teve sua vida muito pessoal, muito explorada. Os feitos delas também foram muito divulgados. Então, a gente consegue fazer essa comparação. Tem sim, Sérgio, um filme. Eu acho que agora a Marie pode ser bem mais conhecida, agora depois do filme da Netflix, né? Eu acho que saiu esse mês, eu acho, talvez, que é o Radioactivity, e conta a vida dela, assim. Eu não tenho minhas ressalvas com o filme, assim, né? Para quem leu a biografia, mas tudo bem. Eu acho que vai ser uma coisa boa, pelo menos de divulgação científica. Ela vai ficar bem mais conhecida agora. Isso. Aí, pronto. Sei que eu mostro essas duas imagens de peso científico, de peso de histórico. Os dois têm um peso muito grande cientificamente, historicamente, né, como eu estava falando, mas o Einstein ele é muito mais conhecido do que a Marie. E o fato dela não ser tão reconhecida está associado a um aspecto muito relevante da participação feminina, tanto na área de ótica, especificamente, mas como na área de outras ciências, e especificamente na área de ciências exatas, que é o que a gente chama de invisibilidade. A invisibilidade feminina nas ciências exatas é um fator que vem sendo abordado e vem sendo estudado durante mentira minha, não é muito tempo. Eu diria que em torno de 10, mais ou menos 10 anos, esse tema vem sendo discutido e mastigado por muita gente, né? A invisibilidade feminina na área de ótica, ele está associado justamente a isso, a dificuldade de ascensão ou de divulgação dos feitos e da progressão acadêmica com mulheres, né? Essa dificuldade, quando a gente compara com a ascensão acadêmica e de profissional dos homens, né? Então, existe uma discrepância muito grande da visibilidade que é dado a trabalhos femininos. E esse termo é conhecido como a invisibilidade feminina na área de ciências, na área de ciências exatas, a invisibilidade como um todo. Essas três pesquisadoras que eu estou mostrando aí para vocês no slide são as três últimas presidentes, né, da OSA, da Sociedade Americana de Ótica. E quando a gente fala de invisibilidade, eu sempre lembro dessa fala da professora Elsa Gamory, que foi a primeira, não a primeira, mas ela foi presidente da OSA em 1993, e ela conta que na época de 1960, né, que ela começou que ela acho que ela obteve seu doutorado e começou a participar dos eventos científicos, ela conta que, por muitas vezes, ela era a única mulher de um evento inteiro. E ela disse que, por várias vezes, os palestrantes e os que estavam apresentando a palestra anunciavam coisas do tipo assim, bem-vindo todos e Elsa, bem-vindos aos pesquisadores e Elsa. Então, ela era sempre o ponto fora da curva, o ponto esquisito naquele ambiente, naquela participação. A Elsa, e eu tô chamando pelo primeiro nome, não é por intimidade, não, é porque os sobrenomes americanos são difíceis de pronunciação, né? A Gamory, ela participava desses eventos e tudo, e ela se tornou muito conhecida na sua área. Ela fazia pesquisa na área de ótica e lasers também, ela é reconhecida e considerada uma pioneira nessa área. E uma coisa interessante que ela falou numa das entrevistas que eu vi, ela disse que parte dela ter alcançado esse sucesso se deve a que no começo de sua carreira, ela nunca assinava seus artigos com o primeiro nome dela, Elsa, porque é um nome feminino. Então, ela sempre assinava seus artigos nos primeiros anos de carreira somente com seu sobrenome, para que não fosse reconhecida como mulher. E ela diz que isso, com certeza, ajudou no progresso dela como pesquisadora, porque ela disse que existia, sim, uma barreira de divulgação dos artigos e publicação dos artigos quando as pesquisadoras se identificavam como mulheres, né? Num artigo de 2020, que é esse quadrinho branco que está mostrado aí, a Fernanda de Negri, ela diz que, apesar de serem a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas, as mulheres brasileiras não estão bem representadas em níveis mais altos de carreira, elas são somente 14% da Academia Brasileira de Ciências, e esse artigo é 2020.
Então, você veja que de 1960 para 2020, a gente ainda está aí num caminho árduo, né, para conseguir essa igualdade, essa paridade de números entre a participação masculina e feminina na ciência. E esse processo de invisibilizar o trabalho feminino, ele é um dos pontos mais pesados, né, para você conseguir ter o sucesso e ser reconhecida como uma pesquisadora em determinadas áreas. Já que a gente está falando de invisibilidade, então, eu resolvi que seria uma boa ideia a gente reconhecer essas mulheres e seus trabalhos. Então, eu fiz uma seleção de algumas mulheres, obviamente que não tinha como a gente sair falando de todas, né? Mas selecionei algumas mulheres que têm trabalhos que são muito significativos, tanto em áreas específicas como na área de ótica, já que a gente está falando de luz também. E eu queria apresentar essas mulheres para vocês. Bom, eu não costumo recomendar o Wikipedia, mas esse link que eu coloquei aí para vocês, eles fizeram um trabalho excelente de coletânea. Então, você tem nesse link, em ordem cronológica, várias mulheres e participação feminina em diferentes áreas da ciência. Então, é um link bem legal, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem outras mulheres e outras contribuições que são muito interessantes também. Eu selecionei algumas. Fiz até uma colinha para eu não me confundir com datas e locais, né? Porque são muitas mulheres, muitas atividades diferentes. Mas essas que eu selecionei, elas são... a Rosalind é química, mas a maioria delas são físicas. Essa primeira, vocês veem que as fotos são todas preto e branco, né? Então, peguei umas contribuições mais antigas. A Metney, que é a primeira dessa fotografia aí, ela é de 1878, ela é uma física austríaca. Deixa eu ver a data. 1905 foi a data que ela recebeu o doutorado. Estou olhando na minha colinha, né? Não confundi as datas. Ela recebeu o doutorado em 1905 e ela trabalhava com radioatividade, parecido, né, com o que a gente falou da Marie Curie, né? Citou a Marie Curie. Então, ela trabalhava, muitas mulheres trabalhavam nessa área na época. Ela trabalhava com radioatividade também. Ela trabalhou com Max Planck, estou anotando aqui. E um ponto específico da Metney é que ela era uma mulher judia, né, na Europa, na época da guerra, então ela vivia numa situação muito complicada, não só por ser mulher, mas por ser judia. Era proibido ela trabalhar nas universidades, era proibido que ela tivesse qualquer contrato com as universidades. Então, ela trabalhava de forma clandestina, ela passou muitos anos trabalhando de forma clandestina em universidades, e sem receber, né, sem receber pagamento, mas ela trabalhava porque ela queria ter progresso, né, ela queria grandes feitos. E a Metner, ela é considerada a pioneira, ela que explicou e obteve a definição do que era a fissão nuclear. Então, o trabalho dela foi reconhecido mundialmente, né, apesar de toda a diversidade do processo que foi trabalhar e conseguir sucesso no trabalho dela. A segunda é a Maria Meyer. A Maria Meyer é uma física americana, ela recebeu o prêmio Nobel em 1963. Ela trabalhava com física atômica, acho que com física nuclear e física atômica. O prêmio Nobel dela foi por modelos atômicos, né? Ela desenvolveu um modelo que explicava a forma do núcleo e ela descrevia o núcleo atômico de uma forma diferente, e ela recebeu um Nobel por isso. Os trabalhos dela em física nuclear fizeram com que ela fosse contratada para trabalhar no projeto Manhattan, que foi responsável pela bomba atômica. Acho que vocês sabem dessa historinha. E a Maya Meyer também trabalhou muito tempo de forma voluntária. Ela fazia pesquisa voluntária porque ela trabalhava no Instituto John Hopkins, e o marido dela também trabalhava no Instituto John Hopkins, e no instituto era proibido contratar não parente, mas cônjuge, né? O marido e a mulher era proibido. Não sei se era uma regra ou se era porque o contratado era o marido, mas ela não foi contratada por muito tempo, então ela trabalhou muito tempo de forma voluntária no laboratório que o marido dela trabalhava também. Mas o trabalho dela foi mundialmente reconhecido, tanto que ela recebeu o Nobel, né?
e só após disso é que ela conseguiu viver do próprio trabalho, e foi contratada para participar desse projeto também, do projeto Manhattan. A terceira figura é a Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin é uma química, não é uma física, né? Mas ela tem uma parte dos seus estudos nos estudos de raio-x, de espectroscopia com raio-x, e que é associada ao nosso tema, né, de ótica, então por isso que eu escolhi. E ela fazia esses estudos de DNA, de estrutura. Então, o seu trabalho foi que deu início a descrever o DNA com aquele formato de dupla hélice que a gente conhece, né? Ela fez todo esse trabalho, toda essa definição e descrição do DNA são originados do trabalho, o trabalho dela é seminal em relação a isso, mas ela nunca recebeu nenhuma condecoração, ela nunca foi laureada. Ela trabalhou por muito tempo, ela conseguiu formar um grupo muito grande só para trabalhar com essa área de escrever DNA, RNA e vírus, e ela morreu em 1958. A sua equipe e o grupo de trabalho dela continuaram funcionando, né, na universidade que ela trabalhava, agora eu não lembro muito direito, mas somente em 1984, eita, eu anotei, 82, 1982 foi que a equipe dela foi laureada com o prêmio. E todas os prêmios não, mas todas as menções que ela recebeu foram menções póstumas. Então, durante todo o trabalho dela, ela não era considerada como... Não é que ela não era considerada no sentido, mas não tinha atenção, o trabalho dela não tinha atenção. E todo o reconhecimento veio de forma póstuma, então ela nunca soube o quanto ela foi considerada uma cientista de importância para a ciência mundial, né? A quarta é a Jane Bennett. A Jane Bennett, ela também tem estudos com ótica. Ela foi a primeira presidente da Optical Society, a primeira presidente mulher da Optical Society. E ela fazia estudos com propriedades ópticas de superfície e com armas. Ela trabalhava na Academia de Armas Navais, uma coisa assim. E ela também é reconhecida como uma pioneira na área de lasers e na utilização de lasers para experimentos de exército, armas e marinha, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não sei nada dessa área. Mas ela tem esse destaque nessa área específica que era não só todas elas participavam no processo em que as áreas eram principalmente ocupadas por homens, mas a Bennett, ela estava num ambiente extremamente masculino, né? Então, a gente cita ela como um exemplo de mulher que se inseriu nesse ambiente e conseguiu muito sucesso. Ela é considerada pioneira em muitas tecnologias que foram desenvolvidas. No Brasil, especificamente, eu selecionei essas duas mulheres, né? A Sonja e a Elisa Pessoa. Elas são reconhecidas porque elas foram as primeiras doutoras formadas em física no Brasil. A Sonja, ela foi a segunda mulher a ser graduada em física no Brasil. Ela foi graduada no mesmo ano, na verdade, da Elisa Pessoa, mas foram pioneiras da física em geral, né, no Brasil. A Sonja, ela foi aluna do Dirac, e ela era uma física teórica considerada muito promissora para a época, né, que era muito difícil, ainda mais no Brasil, e ela tem trabalhos teóricos bem relevantes com participação do Dirac, que é interessante também, e ela foi a primeira doutora formada no Brasil. A Elisa Pessoa, ela foi a primeira física experimental. Ela foi ela que fundou o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e ela é autora do primeiro artigo científico publicado por brasileiros. Então, ela é pioneira na pesquisa de física, na pesquisa experimental de física, que a gente sabe tem uma dificuldade aumentada aí, né, devido a questões financeiras, né? A parte de física experimental requer muito mais recursos e torna uma área bem mais desafiadora, eu diria assim. Bom, saindo um pouco das fotos em preto e branco, eu selecionei algumas mulheres que tiveram contribuições na ótica
e foram, se você olhar direitinho, são mulheres que vieram de pesquisa iniciando depois da década de 60, né? Então, que é quando surge o laser. E a contribuição dessas mulheres eu escolhi por ser contribuições associadas à ótica especificamente, né? Todas elas, eu não coloquei datas, porque todas elas ainda são vivas, né? A primeira é a Leni Ho. A Leni Ho, ela é uma física dinamarquesa, ela faz pesquisa com superfluido e ela é conhecida mundialmente por frear feixes de luz. E em 2001, utilizando a pesquisa dela em superfluidos, ela conseguiu parar um feixe de luz e ela foi reconhecida mundialmente. Sua pesquisa foi divulgada em diversos meios, não só os meios científicos, mas em outras instâncias também, né, para a sociedade. A Donna Strickland, ela é uma física canadense que foi presidente da OSA em 2013 e ela recebeu um Nobel em 2018. A Donna, ela faz pesquisa na área de ótica não linear, de espectroscopia. Uma das pesquisas dela, inclusive, foi um trabalho, não é seminal, mas um dos trabalhos iniciais numa área de pesquisa que a gente chama de pinças óticas, não sei se vocês ouviram falar, que é um trabalho muito interessante. Alguns pesquisadores fazem esse trabalho na UFPE, e ele é muito utilizado, os trabalhos iniciais dela, porque esse tema, esse aspecto de utilizar a pinça ótica para a biofísica é muito importante. Então, a Donna tem essa contribuição. Como presidente da OSA em 2013, eu acho que foi o Cláudio que falou, ela esteve aqui, né, no Recife, no evento do nosso Student Chapter, do Student Chapter Recife. Coloquei uma fotinha para vocês verem. Faz muito tempo, hein? Então deu uma melhorada. Ela teve no nosso evento, ela veio financiada pela OSA participar desculpa, Carlos. Pronto, ela participou do nosso evento do Student Chapter, deu palestra, fez toda aquela colaboração social, né, a rede social, porque os eventos da OSA têm esse caráter, né? Eles querem que você estabeleça contatos além da questão científica em si. Então, ela veio e participou de todos os nossos eventos. Olha aí, já é uma boa chamar ela. Aí ela veio, e ela é uma pessoa super simpática e muito aberta a diálogo também, né? Que às vezes a gente tem essa impressão de que os cientistas muito reconhecidos, famosos, vão criar essa distância. Não, ela era uma pessoa super de boa, participou dos eventos só com estudantes, foi para um barzinho com a gente, foi super divertido. Bom, saindo da Donna, tem a Michelle Simons. A Michelle Simons é a estrela, não, atual, não sei não, mas ela foi uma estrela por um certo tempo, há uns anos atrás, porque ela é reconhecida como a física que criou uma nova área, para vocês terem noção. Ela descreve, mas eu acho que é um pouco denominada de eletrônica atômica, e a Michelle, ela é britânica, mas atualmente ela trabalha na Austrália. E ela tem um grupo gigante na Austrália, com muito financiamento, gigante não só de pessoas, mas de dinheiro. É um grupo gigante, ela comanda todo o grupo, e o objetivo do grupo é criar dispositivos eletrônicos em escala atômica, então por isso chama eletrônica atômica. E ela é pioneira em diversos aspectos nessa área de pesquisa, por isso que se diz que a área foi criada por ela, né? E ela é reconhecida mundialmente, todo mundo que quer trabalhar com isso tem que iniciar com ela, porque os trabalhos dela são sempre seminais nesse aspecto de você ter dispositivos, de associar dispositivos eletrônicos a propriedades quânticas também. E a última que eu coloquei aqui para vocês é a Margaret Reed. Ela é neozelandesa, da Nova Zelândia, mas ela trabalha na Austrália também, atualmente, e ela foi uma das primeiras pesquisadoras a trabalhar não com ótica quântica, mas com os paradoxos de EPR, com as medidas experimentais de coincidência, de emaranhamento. Então, ela também é considerada uma pioneira nessa área de ótica quântica, né? Então, os trabalhos delas têm uma importância enorme para quem trabalha
com essas medidas experimentais de coincidência de fótons, e medir coincidência de emissão, né, de fótons. Então, essas 4 mulheres eu escolhi por isso, né, porque suas contribuições são muito significantes, especificamente na nossa área de ótica, e eu tenho certeza que, pelo menos a maioria de vocês nunca viu essas mulheres, ou nem reconhece o nome dessas mulheres. E aí você pode se perguntar assim, professora, mas eu também não conheço diversos pesquisadores homens também, assim. Aí eu disse, mas olha em que nível essas mulheres têm que chegar para elas conseguirem ser conhecidas ou reconhecidas. É um nível de excelência muito grande para ser comparável com os pesquisadores homens, né? E essa diferença de importância é muito pesado para a participação feminina na ciência, na física ou na ótica. Para vocês terem noção, a Academia de Pesquisa da Suécia fez um estudo em 2002, acho que foi 2002. Eles fizeram um estudo para verificar como se contrata ou se premia no sentido de financiar a pesquisa, né? Não é prêmio em português, é de financiamento. Como se escolhe para dar um financiamento um pesquisador masculino e um pesquisador feminino. Então, homens e mulheres estão competindo em pé de igualdade, todos eles estão no mesmo nível acadêmico, né? A pesquisa deixa claro isso. Então, por exemplo, todos são professores associados, se fosse uma questão brasileira, né? E aí se fez a pesquisa em relação a isso e as mulheres só eram selecionadas em relação aos homens, escolhidas, quando elas tinham 2,2 vezes mais publicação do que o colega homem. Então, você vê que o peso dado para a pesquisa feminina é muito diferente em relação aos homens. Então, se você tem um pesquisador homem e um pesquisadora mulher competindo por um determinado cargo, financiamento ou posição na universidade, de acordo com essa pesquisa da Suécia, essa mulher só é escolhida se ela tem 2,2 vezes mais produção científica do que o colega masculino. Então, se vê que é uma discrepância muito grande, é uma barreira muito grande para ser superada, né? Quando a gente compara a progressão de carreira feminina com a progressão de carreira masculina. Quando eu falo de progressão de carreira, é porque existe um efeito muito claro, diante de todas as pesquisas que têm sido feitas, quando você compara o início e o fim de carreira para pesquisadores ou para pessoas que querem ser pesquisadores, homens e mulheres. Então, eu trouxe alguns dados para vocês darem uma olhadinha. Bom, esse primeiro gráfico, ele mostra o percentual de bolsistas para diferentes níveis de formação. Então, as colunas em roxo são dados só de homens e a coluna em laranja, as colunas laranjas, são dados de mulheres. A porcentagem feminina está em laranja e a porcentagem masculina está em roxo. As duas primeiras colunas é iniciação científica júnior, que são as iniciações científicas de estudantes de ensino médio. Aí depois vem iniciação científica de graduação, que vocês conhecem, mestrado, doutorado e pesquisador. Então, observa aqui, a porcentagem masculina está crescendo, então, os homens estão permanecendo na carreira científica, eles conseguem evoluir na carreira, enquanto que o número e a porcentagem feminina vai diminuindo. Então, esse número no início, ou seja, as pessoas que escolheram fazer ciência inicialmente ou entrar no curso de graduação, a porcentagem é quase igual, é muito parecida. Em alguns países, a porcentagem feminina chega a ser maior do que a masculina, de pessoas que entram numa graduação em ciências exatas. Esse gráfico é específico para física, mas ele também funciona para ciências exatas. E vai ocorrendo um corte, ou seja, vai ocorrendo essa diminuição da porcentagem feminina. Esse efeito é o que a gente chama de efeito tesoura, porque é como se as mulheres foram sendo cortadas do processo de progressão na carreira. Para vocês terem noção que essa diminuição ainda continua, ela vai ficando muito mais brusca, eu tenho aqui o percentual de bolsistas de pesquisa.
atualmente está difícil, mas há um tempo atrás, o CNPq tinha essas bolsas de pesquisa para pesquisadores que tinham destaque, a gente se inscrevia, tinha um edital, a gente se inscrevia solicitando a bolsa, dizendo que pesquisa que você queria fazer, quantos artigos você publicou, então tinha um edital, e os pesquisadores recebiam essa bolsa de pesquisa, que pode ter uma categoria 2, 1D, 1C, 1B, 1A e sênior, que é essa que está no eixo X aí do segundo gráfico, para vocês olharem. De novo, as colunas em roxo são a porcentagem masculina e as colunas em laranja a porcentagem feminina. E você vê que na questão de bolsa de pesquisa, a porcentagem feminina é muito pequena, muito pequena. E para receber bolsa de pesquisa, você já tem que estar no nível bem mais alto da carreira. Então, você já é professor no Brasil, você já é professor universitário tem um certo tempo como professor universitário. Então, você veja que as bolsas são quase nada dessas bolsas é porcentagem feminina. No pesquisador 1A, que são os pesquisadores de excelência, praticamente não tem mulheres, tem pouquíssimas mulheres recebendo essa bolsa. Esses dados, eles são de 2002. Esses dados são de 2002. Infelizmente, eu não consegui encontrar dados muito mais recentes, né? Mas essa realidade não mudou tanto, não. Já se sabe que não mudou tanto. E a última coluna roxa são pesquisadores sêniores, que é o top, né? Que receber bolsa maior e que são os pesquisadores que são mais reconhecidos, que têm impacto internacional e tudo. E você vê que nenhuma mulher recebeu bolsa nessa categoria. Então, o primeiro gráfico que vai descendo, a contribuição feminina, ele continua descendo quando a gente coloca mais tempo de carreira. Então, as mulheres vão sumindo enquanto o nível acadêmico vai se tornando mais especializado. Essas mulheres vão saindo da academia, ou vão se perdendo aí no caminho, né? Para vocês terem noção de outro dado importante, esse gráfico aqui, ele mostra o número de professoras, ou seja, o número de mulheres contratadas como professoras em departamentos de física do Brasil inteiro. Os dados são um pouco antigos, mas, como eu disse a vocês, a realidade mudou muito pouco de 2002 para cá. Então, nesse caso, desse gráfico, a coluna azul está associado ao ano de 1985 e a coluna vermelha ao ano de 2002. E o tamanho da coluna indica a porcentagem de departamentos que tem algumas mulheres como professoras contratadas. Então, as duas primeiras colunas são a porcentagem de departamentos que tem nenhuma mulher contratada. E você veja que em 1985, 55% dos departamentos de física do Brasil não tinham nenhuma mulher contratada. E em 2002, mais ou menos 13% dos departamentos de física do Brasil não tinham, né, que é 2002, não tinham nenhuma mulher contratada. Em torno de 30% dos departamentos de física do Brasil tem somente uma mulher contratada, lembrando de novo que são dados de 2002, né? E também fica em torno de 15% os que têm 2, 3 e 10% os que têm 4 e 5 mulheres contratadas como professora, como cargo de professor permanente, né, nas universidades. Obviamente, houve uma melhora, né, de 85 para 2002, amém, houve uma melhora. Já existem dados mostrando que de 2002 para 2010 também houve uma melhora, mas esses dados não foram divulgados oficialmente, então não podia trazer para vocês. Mas existia uma melhora, sim, mas ainda é muito pequeno. Então, a porcentagem de departamentos de física no Brasil, que tem somente 4 mulheres contratadas, ainda é muito grande. Então, comparado com um número grande de professores, né? Na UFRPE, que é onde eu trabalho, nós somos 3 professoras mulheres, num total de um pouco menos de 20 professores no total. Então, nós somos 3 mulheres. A porcentagem fica grande porque o nosso departamento é pequenininho, né? Mas você vê, por exemplo, o departamento de física da UFPE também só tem 3 mulheres contratadas e eles têm quase o dobro de professores que a gente tem na rural. Então, essa realidade não é uma realidade muito distante de 2002 para cá, não. Então, você veja que
existe realmente essa dificuldade de manter as mulheres na carreira científica, e quanto mais você avança no processo, na UFPB só tem uma mulher. Você está aqui nos 30% em 1985, né? A UFPB. Então, você vê que a gente ainda está nessa situação de conseguir de conseguir romper uma barreira nesse processo de contratação. Não existe estudo sobre isso, obviamente, mas em algumas discussões com grupos de trabalho sobre esse tema, parte dessa realidade é dada porque o processo de seleção de professores universitários no Brasil tem uma Caroline, que é uma ótima professora. Não conheço a professora Caroline, depois eu vou procurar ela. Eu estava falando, esqueci. Lembrei. Os grupos de trabalho, eles têm dito mais ou menos assim, porque eu não sei se vocês conhecem o processo para ser professor universitário no Brasil, mas a gente faz um concurso. Esses concursos têm várias etapas. Uma das etapas é uma prova escrita, depois a gente tem uma prova didática, que você dá aula para a banca de professores, e depois a gente apresenta um plano de trabalho para dizer, olha, como que eu vou trabalhar aqui nessa universidade? Parte desse processo, as provas são abertas, né? Então, você faz uma dissertação sobre... A maioria dos departamentos é dissertação, pouquíssimos são questões, mas a maioria é dissertação, sobre um determinado tema, que é sorteado na hora da prova. Então, existe uma certa subjetividade na correção dessas provas e na pontuação das aulas, né? Então, os professores que estão assistindo a aula, a banca do concurso, ele dá uma nota para quem está dando aula para ele, tentando aquela vaga. Então, existe uma certa subjetividade. E aí, diante da sociedade que a gente cresceu e viveu numa sociedade muito machista, é muito difícil que isso não seja incorporado nessa subjetividade. Então, se discute muito se esse processo de contratação, esse processo de seleção de professores universitários não vem com esse bias, né, esse peso, né, do machismo para fazer essa seleção e fazer a pontuação dos professores. Realmente eu estou falando do que a gente tem discutido, né, nos grupos de discussão, nos grupos de gênero. Não tem como a gente formular isso, não tem como a gente pesquisar, porque é uma coisa muito subjetiva. A gente só está tentando entender por que são tão poucas mulheres que se candidatam, né? Ou que se candidatam não, que conseguem uma vaga como professora universitária contratada nas universidades brasileiras. Essa realidade que eu mostrei para vocês, ela é um pouco diferente quando a gente vai para as ciências humanas, ciências de saúde. A participação feminina é maior, obviamente, mas ainda é muito pequena. Mesmo quando a gente considera a parte final da sua carreira, os doutores, pesquisadores e professores universitários, o número de mulheres ainda é muito pequeno. O que fica muito mais problemático se você olhar, por exemplo, porque na física, a gente tem, por exemplo, 50% a 45% de produção dos artigos são femininos, né? Dos artigos que são publicados em geral. Então, a gente tem aí um pouquinho menos da metade das publicações que são feitas, e a gente tem esse cenário, né, de pesquisadoras e contratantes. Mas, por exemplo, na área de saúde, na área de biológicas, as mulheres são responsáveis por quase 75% da produção. Então, se elas são responsáveis por 75% da produção, como é que só tem 4 mulheres contratadas num departamento enorme? E essa discrepância é muito mais evidente quando a gente olha esses dados, sabe, da parte de ciências de saúde, da parte da área de saúde, da parte de ciências biológicas também. Então, essa é esse cenário que eu mostrei para vocês, ele não muda muito quando a gente vai para outras áreas da física, quando a gente vai para outras áreas da ciência. Então, a gente sofre esse efeito, que eu falei para vocês, chama efeito tesoura. Nós mulheres sofremos esse efeito em todas as áreas da vida acadêmica, né? Em todas as áreas da academia. Bom,
esse tema, ou essa realidade, ela vem sendo estudada de forma mais eficiente, eu vou dizer assim, ou de forma mais antes era estudado de forma muito pontual, e agora a gente tem um número maior de pesquisadores, de grupos de pesquisa, de grupos de trabalho, fazendo esse tipo de pesquisa. Um ponto importante para a gente ter noção desse cenário é o que a gente chama de criar o perfil da comunidade. O perfil da comunidade é você fazer uma pesquisa em relação com toda a comunidade, no nosso caso especificamente, na comunidade de físicos do Brasil, e fazer questionamentos sobre isso, questionamentos sobre acadêmicos, então, quais a sua formação, quais as suas dificuldades, qual a sua área, tem essa parte, e tem a outra parte, que é a parte associada a essas questões que a gente quer responder, questões de gênero, questão de etnia, questão de orientação sexual. Então, tem todo um mapeamento do perfil da comunidade. A Sociedade Brasileira de Física, ela faz esse trabalho também. Esse bloco aqui que eu estou mostrando à esquerda para vocês é um relatório de perfil da Sociedade Brasileira de Física de 2012. Então, ele faz esse mapeamento de quais são as áreas de pesquisa que tem mais pesquisadores, onde tem mais financiamento, em que região brasileira eles se encontram, os grupos de pesquisa que existem. Então, eles fazem esse mapeamento. Eu trouxe para vocês, só para vocês darem uma olhadinha na nossa área aqui, ó, num total de 1.532 pessoas que responderam na verdade, 1.532 respostas desse questionário que foi enviado pela Sociedade Brasileira de Física, apesar de que a Sociedade Brasileira de Física tem em torno de 6.500, 6.300 pessoas, né, inscritos, mas somente 1.500 responderam. Dessas 1.532 respostas, a gente tem 86 respostas de ótica e fotônica, que a pessoa diz que atua na área de ótica e fotônica. Então, a gente, considerando o tamanho das outras áreas de atuação, a gente não é a área mais populosa de física. Eu lembro que há muito tempo atrás eu encontrei um artigo que ele dizia qual era a porcentagem de mulheres em cada uma dessas áreas no Brasil. E aí eu estava pesquisando de novo, não consegui encontrar para mostrar para vocês, fiquei chateada. Mas a área de ótica é uma área que tem, não é a área, mas é uma das áreas que tem uma grande participação feminina. Eu não consegui encontrar esse artigo com dados brasileiros, só com dados americanos. Aí não era muito legal para trazer, então eu vou deixar o dado solto aqui para vocês, vocês confiam. Qualquer dia eu encontro esse artigo de novo. Bom, então aqui, veja, esse relatório da SBF de 2012, ele mostra que 86 dos 1.532 responderam que faziam parte da nossa área de pesquisa, ótica e fotônica. Mas esse relatório, ele não trazia nenhuma questão de gênero, de etnia, de orientação sexual, de assédio, de dificuldades, de possibilidades. Eles não traziam nenhuma questão social que a gente estava preocupado nesse tempo. Então, o que aconteceu foi que o grupo de gênero da Sociedade Brasileira de Física, em 2020, ano passado, publicou esse artigo que eu coloquei aqui embaixo como referência para vocês, no Físico Review de Educação, e esse artigo é um perfil de comunidade voltado para as questões dos grupos subrepresentados. Então, eles fazem uma pesquisa com toda a comunidade da Sociedade Brasileira de Física, questionando justamente isso. Qual é a porcentagem feminina, qual é a porcentagem de negros, qual é a porcentagem de indígenas. Eles fazem questões, perguntam questão de gênero, questão de identidade sexual, questão de orientação sexual, questão de dificuldades, assédio moral, assédio sexual. É um artigo muito completo, e apesar de que ele não conseguiu muitos respondentes, né? Não foi uma parcela muito grande da Sociedade Brasileira de Física que respondeu, mas eles têm uns marcadores muito interessantes sobre os temas. Então, convido vocês a darem uma olhadinha nesse artigo. É um artigo bem interessante para a gente entender
qual é o perfil da comunidade de físicos do nosso país, que é um perfil muito diversificado e que os grupos subrepresentados sofrem com barreiras muito maiores do que o grupo dominante de homens brancos e cis. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse artigo, eu recomendo para vocês. Ele é um artigo de 2020, então ele está bem recente, né, nas pesquisas, na situação da nossa comunidade. Esse tipo de levantamento de perfil, ele não é exclusivo brasileiro, várias outras instituições têm feito esse tipo de levantamento, inclusive esse quadrinho que eu trago para vocês à esquerda, é da SPY, né, da Sociedade de Fotônica, ele foi realizado em 2017. Ele também fez um trabalho semelhante a esse do artigo do grupo de gênero da Sociedade Brasileira de Física, e ele levanta vários pontos em relação à desigualdade, em relação a assédio, em relação aos grupos subrepresentados também. E eles publicaram essa caixinha que diz assim, os pontos chaves, né? O que foi que a gente encontrou nessas questões de desigualdade? Eles falam também um assunto muito importante, que é a questão da maternidade, do quanto isso afeta a carreira científica das mulheres, e afeta muito pouco a carreira científica masculina. Então, sobre a parentalidade, né, eles falam especificamente, as mulheres são muito mais afetadas. Para vocês terem noção, uma pesquisa recente mostrou que a carreira feminina, após ela ter um filho, o primeiro filho, né, acho que era só o primeiro filho na pesquisa, ela é afetada durante 8 anos. Então, durante 8 anos, a produção científica feminina ela não consegue se recuperar para o mesmo patamar que existia antes dela ser mãe. Enquanto que, para os homens, no máximo, a carreira era afetada em 10 meses. Então, e após os 10 meses, eles conseguiam retomar a produção científica de forma igual ao que eles tinham antes de serem pais, enquanto as mulheres, elas dificilmente conseguiam retornar ao mesmo patamar de produção científica após terem filhos. Então, elas conseguiam retornar a um ritmo aceitável após 8 anos, mas mesmo assim, dificilmente elas conseguiam ter o mesmo desempenho acadêmico após serem mães. Então, você vê que a maternidade afeta a carreira científica das mulheres para sempre, e a carreira masculina quase não é afetada, né, com a parentalidade. Eles também mostraram aqui, que nos estágios iniciais da carreira, eles tinham 21% de mulheres na comunidade que eles investigaram, né, trabalhando na área de fotônica, e quando a gente vai aumentando os anos, ou seja, olhando o fim de carreira, as mulheres que alcançavam patamares mais altos na carreira, somente 10% eram mulheres. Então, o efeito tesoura que eu mostrei para vocês nos dados brasileiros, ele acontece também nos Estados Unidos, acontece em diversas outras áreas. E um ponto que é muito interessante aqui, que não afeta nós, pesquisadores brasileiros, porque os salários brasileiros, eles são... nós somos funcionários públicos, né? Então, todo mundo recebe a mesma coisa, mas nos Estados Unidos, os professores... Estou terminando. Os professores, eles são contratados diferencialmente, então eles recebem propostas de salário. E a SPY mostrou que os homens recebem em torno de 37%, salários 37% mais altos, né, do que os salários femininos. Bom, surgem diversas questões, né, para a gente entender esse tema, questões sobre por que as meninas não escolhem seguir a carreira científica, ou será que não existe representatividade, ou a perspectiva de sucesso é diferente para as mulheres, ou a dificuldade de conseguir uma colocação como pesquisador é muito diferente para uma mulher e para um pesquisador homem. Todas essas questões, elas surgem, têm surgido e têm sido muito trabalhadas por diversos grupos de pesquisa, por diversos grupos de trabalho e por pesquisadoras individuais. Então, eu estou trazendo esses questionamentos para vocês, não para a gente responder, mas para que vocês pensem sobre o tema e procurem referências em relação a isso, porque não são coisas que a gente inventa ou que surgem de forma ilusória, não. São coisas que têm sido pesquisadas e tem estatísticas sobre esses temas.
A questão da maternidade, por exemplo, somente em 2021, esse ano, é que foi incluído o campo de licença maternidade do currículo Lattes. E outro ponto importante é a questão do machismo, né? Mulheres sofrem com o machismo nas instituições de pesquisa e nas universidades desde o início da graduação. Eu trouxe para vocês aqui esse exemplo, que são depoimentos de meninas na graduação de Física e Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e elas escutaram essas coisas dos professores que davam aulas para elas. Então, o primeiro depoimento diz que um professor falou que as mulheres programavam antigamente porque a programação era feita com fio e parecia um varal de roupa. E a segunda, o bloco roxo, está dizendo que o professor disse para a menina que ele precisava de 2 mestrandos, um cara inteligente e uma guria bonitinha para carregar os livros e servir café no laboratório. Então, esse tipo de comentário e esse tipo de assédio é muito comum para as meninas na graduação, no início da graduação, e é uma barreira gigante para ser ultrapassada e para você conseguir permanecer, né, na vida acadêmica. Só para a gente não fechar de forma pessimista, como eu disse a vocês, tem muitos grupos de trabalho estudando e pesquisando sobre isso. Tem grupos desse tipo, que é o Meninas na Ciência, em que as coordenadoras fazem atividades de divulgação científica específica para as meninas. Tem um grupo de trabalho sobre questões de gênero da SBF, que tem sido muito ativo, principalmente nos últimos 3 anos, mais ou menos. Existem premiações financeiras, né? Então, essa Fundação L'Oréal, ela premia especificamente mulheres, então são pesquisadoras em início de carreira. Também é um incentivo muito grande, né, para se manter na vida acadêmica. E o CNPq tem um grupo chamado Mulher e Ciência, que não é um grupo muito ativo, mas a gente tem esperança de que ele se torne um grupo muito ativo e que ele consiga tratar essas questões, né, da disparidade de mulher, da vida acadêmica entre mulheres e homens. E só para finalizar, eu deixei aqui algumas referências, não são todas, obviamente, né, mas são algumas referências que eu usei para a minha fala de hoje, mas que tem dados muito legais, não só para você reconhecer estas mulheres que tiveram uma contribuição tão importante ao longo da história, mas também entender a situação atual da disparidade e da diferença na vida acadêmica de homens e mulheres. Então, essas referências são algumas mais antigas, mas elas são referências atuais, mais ou menos de 5, no máximo 10 anos. Então, os dados são muito relevantes ainda para a gente entender essa disparidade de gênero que ainda existe na física brasileira, né? Então, finalizei, quase que é o fim horário, eu acho. Finalizando aqui minha apresentação. Ainda aqui. Pronto. Então, só finalizando a fala, né? Eu tentei mostrar para vocês dados, estatísticas, né? Já que a gente é físico, a gente gosta de ver o dado lá e os gráficos mostrando a realidade. Trouxe para vocês alguns dados. Esse estudo é um estudo que mistura, né? Obrigada, gente. É um estudo que mistura um pouco essa questão de estatística, de dados, com a questão social. Então, a gente precisa ter essa contribuição das ciências sociais. A física tem um pouquinho tem um pouquinho de resistência, né, em fazer essa conexão com as ciências sociais. Eu tenho observado isso nas leituras, mas eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir encontrar uma situação mais igualitária, né, uma menor disparidade nos processos dos grupos subrepresentados. E quando eu falo dos grupos subrepresentados, a minha fala foi sobre as mulheres, mas se vocês olharem aquele artigo que eu mostrei para vocês da SBF, a questão, essa disparidade, ela se estende a todos os outros grupos subrepresentados também. A gente tem pouquíssimas pessoas da comunidade LGBTQIA+, a participação de pessoas negras também é muito pequena na academia.
Eu posso dizer que eu tive um professor negro durante toda a minha formação acadêmica. E quando a gente vai para as mulheres negras, então a representatividade é muito pequena mesmo. E a barreira para elas é muito maior do que para nós, mulheres brancas. Então, esses temas não podem ser estudados e vistos com negligência. Isso a gente precisa olhar com mais cuidado e participar ativamente das atividades e dos processos que têm sido feitos para vencer essas barreiras que são criadas. E era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada novamente pela oportunidade de falar por esse tema que para mim é tão significante. Obrigada, Jesus. Igor? Oi, pronto. Professora, nós que agradecemos a sua presença também. É um tema muito relevante para nós, principalmente que a ciência ela não é só feita por homens, né? Mas é por toda a comunidade. Uhum. Todo aquele que queira contribuir com conhecimento, ela é válido a participar junto, né? Então, eu agradeço novamente assim, ó, a você, na verdade. É o costume. Mas alguém tem mais alguma pergunta ou algo? Pronto, o professor Bertolli aí, acho que vai falar, né? Será que eu podia falar um pouquinho? Eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estamos sim, Bertolli, pode falar. Bom, primeiro dizer que é um prazer ver Natália aqui entre nós, mesmo que remotamente, a gente se conhece de muito tempo, né? Do Chapter. Do Chapter, exatamente. É sobre isso que eu queria falar. Eu não tenho pergunta nenhuma para a Natália, eu só queria fazer realmente só alguns comentários, né? E, bom, primeiro que, como eu disse, eu conheço Natália de muito tempo, desde a época de estudante, acho que ainda da graduação, né? E Natália, eu posso falar que é uma cientista muito competente, né? Foi orientada por uma mulher, me corrija se eu estiver errado, foi a Sandra, né? Então, foi um trabalho de mulheres, então fizeram uma física experimental sempre muito refinada. Convido vocês a, inclusive, visitarem os trabalhos de Natália, são experimentos realmente difíceis de realizar, então, mulheres muito competentes conduzindo pesquisa, né? E, além disso, o que eu queria falar sobre a importância que teve o OSA Chapter, né, de Recife, né, para o estudo da ótica no Nordeste, né? Eles sempre receberam a gente muito bem, acho que eu já comentei aqui com vocês da importância que Recife teve nesse papel, né? E Natália sempre estava lá, organizando, com uma paciência enorme, né? Lidando com um monte de gente, né? A gente muitas vezes até aprontava e Natália estava lá para botar ordem, fazer tudo funcionar às mil maravilhas, então... Correndo atrás para assinar o recibo. É verdade, muita coisa. A gente dava muito trabalho para ela e para os outros. Então, realmente, a contribuição de Natália e de várias outras mulheres naquela ocasião foi muito importante para o estudo da ótica, né? Hoje eu posso afirmar com toda certeza que tem alguns trabalhos em ótica, né? E como João Pessoa não tem essa tradição de ótica tão grande quanto Recife, a contribuição que eles deram, né, nesse sentido, não só para mim, para meus colegas e para o estudo da ótica do Nordeste foi realmente muito grande. Então, estou aqui exercitando meu reconhecimento às mulheres, me dirigindo à Natália dessa forma, dizendo muito obrigado por tudo que vocês fizeram naquela época. E espero que a gente continue aí colaborando com esse estudo por muitos anos. Então, obrigado, Natália. Eu que agradeço as palavras, muito obrigada. O estudo no Chapter Recife, na nossa época, né, Bertolli? Uns aninhos atrás, tinha uma participação feminina muito grande, né, e eu acho que em 4 anos seguidos foram presidentes mulheres, e a gente fazia um trabalho bem difícil de organização de eventos. Os eventos do Student Chapter chegaram a um tamanho muito grande. A gente teve evento com mais de 200 pessoas e era bem difícil de coordenar, e a gente adorava fazer isso. A gente tinha muito trabalho, mas era muito divertido receber as pessoas que vinham de outras universidades, os pesquisadores. O departamento de física recebeu pesquisadores muito relevantes na área de ótica em convite do Student Chapter Recife. Então,
vocês vejam que vocês têm possibilidade de trazer grandes feitos, né, e grandes coisas muito positivas para o departamento de vocês, como estudante apto. Cláudio? Sim, bom, como a gente já deu horário, se o Jesus considerar que tem alguma fala para fazer, ele pode estar fazendo. Aí, novamente agradecemos a professora Natália. Mas aí eu quero dar, antes de passar para a próxima palestra, a próxima apresentação, eu quero passar para vocês que estou mandando um link aqui no chat. Somente as pessoas que fizeram a inscrição no outro link do formulário e que estão realmente interessados em receber algum certificado, aí acessem esse link e coloquem lá, porque é a lista de presença. É só isso, certo? Essa lista de presença é referente às 2 primeiras palestras, certo? Somente para essas pessoas, assim. O restante que... me inscrevi, mas não quero certificado. Simples, é só você não responder. Esses daí são só para essas pessoas que têm esse interesse, certo? Jesus, professor? Sim. Eu queria, lhe pedir permissão aí, Bertúlio, para tomar só 3 minutinhos da sua apresentação, Bertúlio. Obrigado. Para lhe agradecer mais uma vez à professora Natália por ter aceito o convite e realmente lhe parabenizar. Eu já esperava uma apresentação, eu já conheço também você da pós, de lá da UFPE, né? Do chapter até, né? E já esperava uma boa palestra, esperava ficar bem surpreso com a situação do machismo, né? No mundo, não só nas ciências, mas especificamente na ciência. Só que eu fiquei, além da expectativa que eu tinha, fiquei realmente muito preocupado, aliás, mais do que isso, porque realmente é uma situação preocupante. Nós estávamos comentando, teve uma conversa discutindo sobre o tema, né? Sobre porque, a princípio, legalmente, né? As mulheres têm os mesmos direitos do que os homens na maioria dos aspectos da vida, né? Mas você vê que na prática não é assim. Então, tem muitas pessoas que chegam e dizem, não, se você quiser, você faz. Se não gosta disso, não faz. Mas não é isso. Além de problemas, que não vamos dizer problemas, além de aspectos físicos, como, por exemplo, a maternidade, né? Tem os aspectos culturais que eu acho que são os mais relevantes. Nós temos intrínsecos, tanto homens quanto mulheres. O machismo dentro de nós mesmos, que a gente se coloca a deveres. Então, as próprias mulheres, às vezes você vê, né? E eu me incluo nisso, né? A minha esposa trabalha aqui, aliás, com você, né? E eu me incluo nessa parte e, às vezes, a maioria das vezes, minha esposa faz mais a comida do que eu, né? Por exemplo, né? E nós dois somos cientistas, né? Os dois, a gente pesquisa, né? Então, a gente tem intrínsecos, a gente não tem como argumentar alguma coisa, não, as oportunidades são iguais, nas leis são iguais. É impossível você argumentar isso, porque a cultura que a gente traz dentro é muito machista. Então, isso, eu achei fantástica a palestra, porque trouxe realmente essa reflexão. É uma palestra que eu queria que todas as universidades, pelo menos nas universidades do Brasil, assistissem essa palestra, né? Outra pergunta que eu me fazia, né? E que a gente discutiu também, o porquê ter mulheres na ciência, o porquê ter homossexuais na ciência, né? Que talvez a gente possa comentar isso, eu vou deixar para não tomar muito tempo à tarde, né? Que tem sobre isso, né? Mas para a gente ir pensando, por que a gente quer mulheres na ciência, né? Por que é importante isso, né? Então, e outro que me maravilhou, fiquei maravilhado com isso, foi o bem documentado que está essa situação. Ou seja, não tem como negar, você tem dados. Né? A gente usando o método científico, você tem dados ali, tem gráfico. Então, não é aquilo de que eu acho que pode ser. Está bem documentada a situação, não há como negar nada. Então, realmente, uma fantástica pesquisa que você fez, realmente você está de parabéns. Imagino que deve ter levado um bom tempo para preparar essa pesquisa, essa apresentação. E realmente, muito obrigado, Natália, pela sua apresentação. E desculpe aí, Bertúlio. Só para finalizar, Aleluia.
Dizer que deu muito trabalho, mas é um tema que me toca pessoalmente, né? Obviamente, então é um tema que eu gosto de pesquisar. E quando você falou assim, por que ter mulheres, por que ter outros grupos subrepresentados na ciência? E só para chamar a atenção que não é opinião, mas existem dados mostrando que universidades que investiram na diversidade, a produção científica cresceu, as premiações cresceram, a qualidade dos trabalhos cresceram. Então, existe uma pesquisa dinamarquesa, se eu não me engano, que faz essa ponte, e eles mostram que onde existiu políticas de inclusão, a qualidade da pesquisa, o número de publicações cresceu. A diversidade faz com que a ciência seja feita de forma mais igualitária e mais completa. Diferentes visões, diferentes experiências, diferentes backgrounds, faz muita diferença no processo científico. Então, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração também. Desculpa, eu falei demais, né? Eu achei que eu ia falar super rapidinho, mas me empolguei no assunto. Então, muito obrigada novamente pela oportunidade de poder falar sobre esse tema para vocês. Lucas, agora, só passando para Lucas. Ok. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Aí eu vou estar só começando a... Eita, deixa eu interromper a gravação agora. Aí esquecendo. Vamos pegar toda a conversa.